Viva o imperador! Viva o imperador! Será que essa frase será comum no Brasil? Bora pra vinheta? Queridos seguidores, iniciando a 4ª temporada, mais um episódio inspirador de Sabe o Quê? Não se esqueça, inscreva-se nas redes sociais, nosso YouTube, no Instagram, Quai, Facebook e o TikTok. A cada semana uma entrevista inspiradora, curando cegueiras e acabando com achismos. Venha cá, siga-nos. Estou muito contente hoje, porque hoje eu falo de um episódio que eu sou particularmente fã, né? Que é a monarquia. Um sistema que alguns países continuam tendo, países de relevância como a Espanha, Inglaterra, Dinamarca, entre outros, que pode ser que retorne ao Brasil. O movimento está crescendo e para isso tem que trazer a maior das maiores, né? A nossa grande Vera, a Vera Amati. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, fiz amizade por causa de um outro entrevistado que veio, que foi o Rodrigo Brasileiro e o Danilo, e ela tem uma visão muito ampla, limpa, certa, gentil sobre esses movimentos. E ainda ganho presentes. Olha que coisa boa. No final eu vou mostrar presentes para você, Vera, que alegria tê-la aqui comigo. Sabe que é um prazer. Você, eu já queria trazer faz tempo. Eu olho muito você nos movimentos e eu vejo você com um engajamento. Você realmente, você envolvida. Você não é simpatizante, você é envolvida. A Vera, ela é historiadora, ela é tradutora, jornalista, editora, católica e uma monarquista convicta. Desde que idade monarquista? Bom, Primeira coisa. Primeira coisa, eu queria cumprimentar os seus espectadores. Muito obrigado. Queria cumprimentar você, agradecer muito o convite de estar aqui com você, os elogios que não me acho tão merecedora mesmo, entanto, assim, historiadora não sou. Gostaria até de ser historiadora, mas eu sou professora de português e jornalista e fiz o meu mestrado em literatura portuguesa e brasileira, em Padre Antônio Vieira, inclusive, que era monarquista e que lutou muito pela própria monarquia, foi conselheiro de Dom João IV. Sim. Mas eu sou monarquista desde os 10 anos de idade. E se virar monarquista? Vou lhe explicar. Eu estudei numa escola chamada Colégio Anglo-Latino. O diretor e professor de história do Anglo-Latino chamava-se professor Arcuri. Ele era sobrinho neto do Campos Sales e ele era monarquista. Ele conhecia profundamente a história do Brasil e de Portugal. Então, ele era, talvez tenha sido o melhor professor de história que eu tive. Ele começava a ensinar a história do Brasil pela história de Portugal. Ele desenhava o mapa da Europa e do Brasil com total perfeição para dar a aula de história dele. Ele era advogado, inclusive, ele era professor de história e advogado. E ele começou a contar a história do Brasil a partir de Portugal, de Dom Afonso Henriques, e eu fui entendendo a importância da monarquia. E ele foi seguindo, como se fosse uma grande novela, tudo o que aconteceu no Brasil. Sabe que eu estava me lembrando? Que ele dava aula para salas com 300 alunos. Ele colocava lá o aluno da 3ª, 4ª, 5ª, 6ª série, todo mundo junto para contar a mesma história. Então ele era um professor também de história, ele contava a história do Brasil. E em determinado momento, ele falou sobre a expulsão de Dom Pedro II e da sua família do Brasil. Quando ele contava isso, não tinha uma criança que não chorasse. Eu tinha 10 anos de idade, mas eu nunca me esqueci disso. Mas assim, imagina 300 crianças chorando quando ele falava da expulsão, de como ele pegou aquela terra, que ele gostava tanto daquele povo, depois de tudo que ele fez. Porque desde Dom João VI, né, a criação do Banco do Brasil, a criação da Caixa Econômica, a criação da Biblioteca Nacional, do Arquivo Nacional e de tantas obras importantes, do Jardim Botânico, de tantas obras importantes feitas por Dom João VI e depois continuadas por Dom Pedro I, a questão da Cisplatina, Dom Pedro II, a vinda do telefone, tantas coisas maravilhosas que essa família imperial fez por nós, pelos brasileiros, por essa nação brasileira, e ser expulso daquela maneira, os alunos todos
ficavam inconformados. Eu acredito que muitos dos meus colegas, já perdi contato com, acho que a maioria deles, nem me lembro mais de algum, acho que tem um ou outro ainda que eu tenho contato, mas quase todos se tornaram monarquistas. Sim. Por causa de um professor que contou a história do Brasil tal como ela é. De uma maneira correta. Correta. Vera, por que você acha que a monarquia... Você acredita, você tem confiança plena que a monarquia seria o melhor sistema para o Brasil neste momento? Bem, essa de Queiroz falava, Brasil é monarquia, ele falava assim, Brasil é monarquia, deixará de ser monarquia e voltará a ser monarquia. Ele praticamente profetizou isso, né? Essa de Queiroz. Mas eu vejo assim, na minha experiência, o que eu posso te falar é da minha experiência. A minha experiência ao longo de tantos anos de ativismo em prol da monarquia, o que eu vejo é que há uma insatisfação muito grande dos brasileiros, de todos, os de direita, os de esquerda, os de centro, todo mundo insatisfeito. Não tem ninguém que fale, como diz o Dom Bertin, de boca cheia. Ai, a República deu certo. Não, porque entra governo, sai governo, parece que só piora. Né? Tava ruim, ficou pior. Então... Não sobe. Não vai. A gente parece que vai subir um pouquinho, depois desce a ladeira abaixo. Parece que vai, mas depois não vai. Isso se deve a um sistema errado, um sistema político errado. Se você me permite, você tem um livro aí, que Porque o Brasil é um País Atrasado, esse livro vermelho, que foi o primeiro livro de Dom Luiz Felipe. Pode. Esse aqui, ó. Porque o Brasil é um país atrasado. Essa pergunta, é uma pergunta, veja, por que o Brasil é um país atrasado? Porque o Brasil é um país atrasado. Ele é atrasado não é por causa do povo. O povo é muito bom. E mesmo um outro governante governou bem. Então por que não dá certo? Porque o sistema está errado. É o sistema. É o sistema que está errado. Você tem de 4 em 4 anos uma mudança de governo e de chefe de Estado. Não se pode ter chefe de Estado e chefe de governo na mesma pessoa. Qualquer país desenvolvido sabe disso. Você morou fora. Você morou na Inglaterra, na Espanha, morou em vários lugares em que a monarquia, em que o chefe de governo é um, em que o chefe de Estado é outro. Não é uma questão grande. Muito grande. Aquele que governa não pode estar do lado do povo porque ele está cobrando, ele é o cobrador de impostos, ele é o publicano. Ele é aquele que tem que administrar com a sua dor. Sim. Você dói em você, que bom, porque para mim, para todos está bom. Então, para você pode não estar bom, mas eu preciso arrecadar e eu preciso gastar. Agora, o chefe de nação, que é o chefe de Estado, tem que estar numa outra figura que represente conosco, representar o povo lá fora, o povo aqui dentro. Deve representar valores históricos, sociais, culturais. Como era Dom Pedro I? Olha como era o papel de Dom Pedro II. Dom Pedro II foi quem trouxe a tecnologia, era o homem que tinha visão. Não vou nem comentar dos governantes que vieram recentemente, porque, sinceramente, não vale a pena a gente comentar sobre isso, mas eu gostaria muito que as pessoas entendessem que nunca é tarde para você mudar as suas convicções, porque a educação é o processo mais contínuo do ser humano. Você começa a se educar quando você nasce. E você só termina a sua educação quando você dá seu último suspiro. Então, quando você muda a sua ideia e fala assim, puxa vida, eu sempre fui a favor do presidencialismo. Muitas pessoas votaram. Houve em 93 um plebiscito. Eu participei desse plebiscito. Claro. Depois vou fazer uma pergunta para você sobre ele. Mas pois é. Continue aí, falando depois sobre o plebiscito. Teve o plebiscito, nós não ganhamos esse plebiscito. Mas chegou um número expressivo, 13%, não é? Chegou, mas nós já estávamos em 40% em certo momento. Já estávamos em 40%, teve toda uma tramóia aí, uma tramóia mesmo, para se acabar com isso, no momento em que já era fora de escopo você ter um plebiscito depois de 100 anos. 3 anos, né? 103 anos. Agora já foi muito mais, mas eu acho que nunca é tarde, porque se mais pessoas começarem a nos ouvir e começarem a pesquisar, a entender, e que a monarquia tocar o coração das pessoas, elas vão entender que é o melhor sistema para o Brasil. Não só para o Brasil, viu? Não só para o Brasil, para Portugal, para os países africanos, para os países europeus em geral, como por exemplo a Itália, a Alemanha, que foram destruídos, né? A Alemanha, por exemplo, foi destruída pela República de Weimar, que deu origem depois ao nazismo. Foi a ascensão do nazismo, quando você ainda tem a República de Weimar. Então, tudo isso,
a gente tem que levar em consideração quando você emite uma opinião. Hoje eu tenho essa opinião, mas nem sempre as pessoas pensaram assim. Eu lido com pessoas que se convertem mesmo, é que nem uma conversão. Quando digo que a pessoa ser monarquista é uma conversão. Concordo. É uma conversão. E a conversão não se dá pela razão. Eu posso te dar 200 justificativas, motivos para você ser monarquista. Mas se você não sentir isso no seu coração, como eu senti, aprendendo história e sentindo o que é que aquelas pessoas sentiram, estabelecer uma conexão com o Brasil de antes e de hoje, você não se torna um monarquista. Sabe uma coisa que eu percebi? Você fala uma coisa que é a união, o chefe de Estado. Sabe quando o meu deu? Por mais que eu tenha saído, que lá nas instituições públicas, escolas, tem a foto do rei, da rainha, e aquilo dá uma sensação de união, de tipo, eu pertenço a esse lugar. Quando eu cheguei no Brasil, aí você não olha, só indo em alguns departamentos públicos, a foto do presidente, mas aqui eu falei, gente, aquela foto é um símbolo de união. Eu pertenço a esse lugar. E o rei, daí eu comecei a estudar, Bela, se eu estiver errado, pelo amor de Deus, me corrija, porque o rei tem essa função mesmo, unificar. Eu estou aqui, nós somos um povo único. E a gente começa a perceber que no Brasil hoje não tá tendo mais essa coisa de povo único, não. Tá tendo muita. Eu acho que o rei traria esse papel para apaziguar. Você acha isso, Vera? Sim, porque o rei, o rei ou imperador, no caso do Brasil, né? O rei ou imperador, ele simboliza a própria União Federativa. Exato. Porque, veja, o nosso Brasil tão grande, por que será que nós éramos o único país que era uma monarquia na América do Sul e era o maior? Porque, graças às políticas de Dom João VI, de união, de unificação, nós conseguimos, de norte a sul, ser um país único, a chamada América Portuguesa. América Lusa, porque eram os únicos que falavam português. O resto nós somos rodeados de pequeninas repúblicas, republiquetas, que falam espanhol e que são divididas, né? É o Paraguai, é o Uruguai, a Argentina, é o Chile, todo mundo lá dividido. E nós somos os únicos. Por quê? Porque nós tínhamos uma monarquia. Nós tínhamos um rei. E era bonito, né? Eu acho a nossa bandeira. E aí vem os símbolos falsificados de que o verde é da mata, sempre que a Habsburgo e o Bragança. Se fosse tão ruim, por que a República manteve esse símbolo, o verde e o amarelo? Para ver, ele tinha tanto medo de uma transição, não tinha? Tinha. Na verdade, foi um terror que foi um choque, Olha, quando ele foi embora, foi um choque tão grande, porque, veja, nós vivíamos num país que não havia comunicações, não tinha televisão, não tinha rádio, né? Então as pessoas demoraram para saber do fato de Dom Pedro II e sua família terem sido expulsos do Brasil. Ninguém acreditava, não foi. Quem é que falou? Quando começaram a noticiar, aí começou o levante. Os levantes, os movimentos começaram, e isso chegou a Dom Pedro II e a Princesa Isabel. A Princesa Isabel tinha uma guarda pessoal, porque desde que ela proclamou, assinou a Lei Áurea, muitas pessoas, muitos brasileiros, principalmente ex-escravizados, achavam que ela poderia ser vítima de um golpe, de um atentado. Então eles formaram uma guarda chamada Guarda Negra, Sim. que ela serviria para proteger a Princesa Isabel e a família imperial em virtude da libertação dos escravos, da libertação total dos escravos, porque a libertação dos escravos, ela foi um processo, teve a lei do ventre livre, teve a lei Eusébio de Queiroz. Então, quando culminou na Lei Áurea, eles já estavam se organizando, ex-escravizados, chamado a Guarda Negra. A Guarda Negra ficou aqui e ela queria lutar pela Princesa Isabel, pela volta da monarquia, pela volta da família imperial. Então, eles realmente se levantaram. A Princesa Isabel foi contra, mandou uma carta dizendo que não queria ver sangue brasileiro derramado, que deixasse, porque realmente eles eram uma guarda, mas atrás deles havia uma oligarquia cafeeira, rural, junto com o exército, uma parte do exército, não o exército todo, mas uma parte do exército que tinha muito poder. E Floriano tinha acabado de assumir o poder. O Marechal Deodoro ficou pouco tempo na presidência, logo depois assumiu Floriano. Quando Floriano assumiu com mão de ferro. Mão de ferro, estou dizendo que todo o governo de Floriano foi chamado de República da Espada.
Eu não sei se eu vou chocar aqui as pessoas ao falar sobre a República da Espada, mas o Floriano foi capaz de chegar a Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, que ele batizou de Florianópolis, e pegar milhares e milhares de simpatizantes da monarquia e degolá-los Isso é fato na histórico. praia. A praia ficou chamada de Praia Vermelha. Sim. Vermelha por quê? Vermelha do sangue. E ainda impôs o nome dele, Florianópolis. Quando eu vi essa história, eu fiquei tão chocado. Eu falei assim, não pode ser verdade, porque é uma história muito escondida, viu? É muito... Acho que isso ninguém aprendeu na escola. Não? Contem aí, contem nos Aprenderam, tá? comentários. Aprenderam? Né? Contem nos comentários aqui. Com os comentários, Contem nos comentários se vocês aprenderam isso. Porque eu aprendi só na minha faculdade de História, e ainda porque eu fui buscar. Não é uma coisa fora. Faz como a Vera falou, se você conhece, coloca aqui. Como outras também. Teve outras também, não teve? Outras. A da Armada. Eu gosto muito de citar, como eu fiz literatura, né? Eu acho que a verdade está mais na literatura do que na história no Brasil. Exatamente. A verdade, se você vai ler, por exemplo, Lima Barreto, quem lê O Triste Fim de Policarpo Quaresma, existe a última, são 3 tristes fins. O último triste fim de Policarpo Quaresma se refere à revolta da Armada, que ele se alistou para lutar pela República. E ele foi lutar sob o comando, em Minas Gerais, do Marechal Floriano. Na revolta da Armada, ele conta quem era o Marechal Floriano e o que ele fez na revolta da Armada. Ele pegava os monarquistas, 1 dúzia, 2 dúzias, botava num paredão e fuzilava todo mundo. Era assim. E quem fosse contra, ele também mandava fuzilar. Não tinha... A República foi imposta, né? Foi imposta. Nós somos fruto dessa imposição que não deu certo, porque ainda se eles fossem impor alguma coisa, e está todo mundo próspero, mas não. Eles transformaram o Brasil nesse país atrasado. E nós éramos pobre. Nós éramos um país para ser... Não é assim, falando, porque o Brasil poderia ser de primeiro mundo. Não é isso. Mas a nossa moeda, na época do Império, valia tanto quanto a libra esterlina. Valia mais que o dólar. Circulavam no Brasil moedas de prata, de ouro. Hoje, a moeda não vale o seu custo. Uma moeda de um real vale mais do que R$1. Para você cunhar uma moeda de R$1, custa mais do que R$1. Isso é assim, é o atestado de fracasso. Sabia disso? Coloca aqui, hein? Eu quero muito, coloca aqui, tá? Eu não sei, eu acho que quais são os argumentos que a gente pode dar para fazer com que uma pessoa fale, puxa vida, realmente a monarquia é a única solução do Brasil? Não é possível. Se você foi doutrinado pelo seu professor de história como esse Peninha aí, essa pessoa horrível, né? Foi doutrinado por esse tipo de professor, essa gente aí. Não se chama nem de professor, porque eu sou professora, né? Você também é professora, Sim. A gente não... Só um parênteses, Vera, porque eu lembro que ele tinha, não vai cair no Enem. E aí eu tinha umas coisas que eu falava de história que eu achava até bacana. Quando aconteceu esse último episódio, eu tinha o Peninho, o Eduardo Bueno, como uma referência. Eu fiquei tão decepcionado, mas tão decepcionado, que eu falei, não é essa linha que eu quero seguir, porque realmente não é uma coisa que faz uma ideologia, né? Ele não sei. Eu fiquei tão decepcionado. Olha, eu conheci o Peninha através da esposa dele, Cláudia. Uhum. Uma pessoa sem educação, uma pessoa assim... É? Todos eles. Assim, eu já não gostava dele. Eu fui obrigada a ligar para ele para fazer um contato. Você sabe, não sei se você comentou que eu sou assessora de Dom Luiz Felipe de Orleans. Ela é assessora de Dom Luiz Felipe de Orleans, um dos descendentes da família imperial, não dinástica, né? Ele não assume trono. Ele é descendente. Se o pai dele não tivesse abdicado ao trono, ele seria hoje o imperador, porque o pai dele era o segundo. O primeiro, assim, só para as pessoas saberem, assim, o primeiro da linha dinástica seria Dom Luís. Dom Luís faleceu. O segundo seria Dom Eudes, que é o pai de Luís Felipe. Então, se Dom Luís, que não teve filhos, falece, o segundo seria Dom Eudes. E o primeiro filho de Dom Eudes é Luís Felipe. Inclusive o primeiro descendente da família imperial nascido no Brasil. Ele é o primeiro? Ele é o primeiro que nasceu no Brasil. Todos os outros primos dele mais novos, ele é o mais velho, mais novos, nasceram no Brasil. Mas ele foi o primeiro que nasceu no Brasil. E Dom Bertrand nasceu na França. Na França. Os tios dele, todos nasceram na França. Por causa do exílio, né? Por causa do exílio. Tem toda uma história também, quer dizer, nós não temos tempo aqui para contar toda a história do que aconteceu. Aliás, está nos meus projetos que Dom Luís Felipe escreva um livro sobre a monarquia a partir
da partida, do exílio. O que aconteceu com o movimento monárquico? Falta isso. Nós não temos esse relato, e ele tem muitas coisas, ele tem muitos testemunhos, pelo fato de ser da família, ele ouviu muita coisa, ele testemunhou muitas coisas e participou de muitos movimentos. E ele tem muito conhecimento também para poder escrever um livro Ele é sobre bom monarca, né? Ele é bem simpático, né? ele é simpático e ele costuma dizer que ele não é monarquista, que ele é monarca, que é para não ter que advogar em causa própria. Porque, na verdade, eu acho que essa é uma outra característica da família imperial brasileira. A família imperial brasileira é uma das melhores famílias imperiais que eu conheço. Existem muitas famílias, porque eles são simples, eles são... Dona Cristina é simples, né? Dona Cristina, mesmo as pessoas mais elegantes, eles têm uma elegância de espírito muito grande, não são pessoas arrogantes, nenhum Tratam bem todo mundo. tratam bem todas as pessoas. Isso desde Dom João VI. Desde Dom João VI, a tradição imperial brasileira é de acolher as pessoas. Ninguém podia falar mal de Dom Pedro I, Dom Pedro II, porque a população Já defini. já defendia, não precisava mais ninguém. Tanto que havia liberdade de imprensa total na época de Dom Pedro II. Falavam mal. Sabe o que eles falavam mal de Dom Pedro II? Que ele andava mal arrumado, que ele andava que nem um mendigo. Falavam isso deles, que ele era simples demais. Veja se, hoje, para nós, isso é uma qualidade. Para eles, naquela época, Era um horror. era um horror, porque ele era um imperador, ele tinha que andar muito bem vestido. Como a mãe dele, né? A mãe dele também era simples, Leopoldina, não era? Sim, a nobreza na família brasileira está no espírito. E eu acho que isso fez com que o nosso país fosse esse país com essa gente tão maravilhosa. Eu sou fã do Brasil. Eu viajo o mundo todo. Mas porque- aqui é o lugar. mas aqui é um lugar muito... O Brasil é um lugar abençoado por Deus. Vera, tô aqui tendo essa aula fantástica, acho que todos aí também. A gente tem uma impressão de que se entrar a monarquia, o Brasil será um país católico, ou seja, um país confessional. Você falou de monarquia confessional. Eu queria que você explicasse para os seguidores desse canal e que vão te seguir depois, o que é uma monarquia confessional e se o Brasil seguiria esse modelo. Pode ser? Claro. Não, o Brasil não seria, em hipótese nenhuma, monarquia confessional. Primeiro porque as monarquias confessionais geralmente são aquelas em que a própria Constituição está dependendo de uma Constituição religiosa. Então, por exemplo, há países em que há monarquias confessionais. Por exemplo, Inglaterra, não é? não, os países árabes, Sim. que tem a Jordânia, são monarquias confessionais. Sim. Elas não têm uma constituição, praticamente. Elas não têm essa representação. Já a monarquia que nós defendemos é uma monarquia parlamentar. Por quê? Nós defendemos uma monarquia parlamentar constitucional, a partir de uma constituição. Nossa monarquia sempre foi constitucional, porque o Brasil nasceu com uma constituição. Quem era o grande rei constitucionalista? Dom Pedro I, que outorgou a primeira Levou até para Constituição. Portugal isso, né? Ou Também, não? Tô errado. também, porque ele foi lutar lá por uma Constituição contra o seu irmão Dom Miguel, que era um rei A sua filha, né? absolutista, para colocar a filha. Esses são os interesses, mas ele queria que houvesse uma Constituição. E a Constituição brasileira, ela foi tão importante que ela durou mais de 90 anos e foi, inclusive, abraçada pela República. A República demorou a ter outra Constituição porque aquela estava funcionando muito bem. Olha, eu não sabia disso também. A Constituição de 1825, ela foi... Desculpa, de 1824, né? de 1824, ela era uma Constituição modelar. Inclusive, A francesa eu achava... a Constituição brasileira, ela era fantástica. Eu convido todos vocês a entrarem. Como professor, a gente manda todo mundo estudar, né? Desculpa, pessoal. Eu vou colocar na descrição então, Vera. Acho que a gente pode pesquisar. Pesquisar, pode ser em Não. qualquer Google, a Constituição de 1824. Pesquisem assim, leiam o que era a Constituição de 1824, porque ela não é tão longa.
como a de hoje. Ela é uma Constituição curta, ela é precisa, Objetiva, né? objetiva, e tudo aquilo que você acha que está em Constituição vai para a lei ordinária, Sim. o que é ótimo. Porque, por exemplo, por que eu vou discutir salários em Constituição? Salário tem que ficar para a lei orgânica, para a lei complementar, para a lei local, ordinária, né? Por que eu vou discutir penas? Quanto que vai ser uma pena na Constituição? Não, a gente tem que discutir isso na outra lei, em outros códigos, em uma lei local. E eles tinham essa visão já. Já tinha essa visão Legal, hein? e muito engraçado porque quando a gente está na escola, eles falam, porque Dom Pedro I outorgou uma Constituição, Todo mundo fala isso. impôs. Gente, ele convocou primeiro uma Assembleia Constituinte. Aí ele percebeu que alguns constituintes estavam querendo fazer leis para si mesmos, para ter benefícios próprios. Porque, olha, político sempre foi igual, em todo lugar. No Brasil sempre foi assim, não é coisa isso não é coisa da República. No Império também tinha político que queria só para si. Ele já percebeu isso, dissolveu a Assembleia Constituinte, chamou desembargadores, constitucionalistas, pessoas que conheciam muito bem, fez uma nova Constituição com essas pessoas, pegou essa Constituição e mandou para as paróquias. Porque naquela época, a burocracia, no século XIX, toda a burocracia estava concentrada na igreja. Não sei se vocês se lembram que certidão de nascimento, de casamento, tudo era na igreja. Quem eram os agentes da burocracia? Os padres, eles eram os religiosos, eram os agentes das burocracias. Então, eles recepcionavam e discutiam com as paróquias, né? Ele mandou para inúmeras paróquias manuscritos para as pessoas discutirem. Recebeu, depois de 2 anos, e promulgou a Constituição. E outorgou a Constituição. Mas ele outorgou depois de ouvir todo mundo. Eu quero saber aqui, eu estava em 1988 lá em Brasília, porque eu era jornalista, ninguém foi consultado para essa Constituição que tem. Fizeram. Não, chegou uma hora, eu vou explicar, que pouca gente sabe disso. Era uma discussão, eu estava lá fubrindo, um falava uma coisa, outro falava uma outra, ninguém chegava a um consenso. Teve uma hora que o Ulisses Guimarães bateu na mesa e falou, dá isso aqui. Foi lá para dentro com Tancredo Neves, Fernando Henrique e acho que Pimenta d'Arvém, uns 4, 5, e voltaram com a Constituição pronta. E falou, vai ser isso. Foi assim a Constituição, não teve discussão com ninguém, não teve discussão parlamentar. As pessoas nem sabiam no que estavam votando quando votaram os deputados constituintes. Sim. Ninguém acompanhou, Sim. ninguém acompanhou. Era 1988 e as pessoas estavam bem por fora. E uma nata de políticos, PSDB principalmente, né, naquela época, o PT foi contra a Constituição. Acho que o PT não queria Constituição, não queria Constituição nenhuma, então também votou contra tudo, eles sempre votaram contra tudo. Então, assim, votaram contra e tal, e ele voltou com a Constituição pronta. E essa foi. E é essa que tem mais de 48 emendas, que está totalmente descaracterizada, que já começa mal, uma Constituição garantidora, uma Constituição muito... E, infelizmente, nós estamos submetidas a ela. E você ia me perguntar depois sobre a volta da monarquia. Depois vou te falar por que não é possível por essa Constituição. Não pode. Ainda? Não pode. Não pode. Mas você acha que não volta, então? Volta com nova Constituição. Não, sim, tem. Resgata de 1624 com umas mudanças, é isso ou não? Tem que ser feita uma nova Constituição, primeiro, que acabe com as cláusulas pétreas. Mas eu lembro que Dom Luiz, ele batalhou para que a cláusula pétrea daquela Constituição antes saísse, que a de 88 deixou de novo ter o plebiscito. Foi exatamente isso. Quando Dom Luiz manda a carta e pede que haja esse plebiscito, foi feito o plebiscito malandramente. Que eu vou perguntar dele para você daqui a pouco. Malandramente. Como é que foi malandramente? Assim, tá, vamos fazer o plebiscito. Só que quando a monarquia perdeu o plebiscito, a república se torna cláusula pétrea, porque já foi transitado em plebiscito. Nós fizemos muitas consultas, fizemos seminários. Assim, o nosso amigo Rodrigo Brasileiro me acompanha nisso, o Danilo também sabe sobre isso. Pode-se fazer
proposta legislativa, sugestão legislativa, mas quando bate na CCJC, que é a Comissão de Justiça e Constituição, Cidadania, ela volta porque ela é inconstitucional. Mas o que faz então pra voltar a monarquia, velho? Nova Constituição. Mas então é possível, então. É possível. Mas Nós por plebiscito precisamos de novo? Por plebiscito. Sim. Elimina-se a cláusula pétrea. Cria-se, assim, nós temos uma proposta de Constituição chamada a Libertadora. Sim, igual a Dona Isabel. É uma proposta que não é de Luiz Felipe, é de uma série de juristas, Tem inclusive. monarquistas além dele, assim? Muitos. Tem, Eu vou começar a denunciar todos os monarquistas aqui, hein? Então tem. Eles gostam de falar que são monarquistas, são mesmo. O professor Ives Gandra Martins é monarquista. Modesto Carvalhosa, monarquista, professor, né, Modesto Carvalhosa, e tantos outros monarquistas, além do Ayrton Senna, que todo mundo sabe que era monarquista. O Ayrton Senna era monarquista. Muitas outras figuras são monarquistas. Onivon é monarquista. Onivon. Tem muitos artistas, políticos que são monarquistas, e eu tenho a honra de conhecer muitos deles. Eles sempre me trataram muitíssimo bem. Eles sabem muito bem. O Emílio Zurita, né? Monarquista. Você. Todos nós. Ainda não. É o seguinte, aquela pessoa que é de direita, vou explicar. Aquela pessoa que é de direita correta. Não tô falando, Sério, com certeza. se ela dá um passo à frente, assim, uma evolução, ela vira monarquista. Então é uma evolução. Agora, aquela pessoa que é de esquerda, quando ela começa a estudar a história, ela também vira monarquista. No estudo da história. Porque nós temos, assim, até uma página de monarquista de esquerda. E até uma página bem criativa, lá no Rio de Janeiro, de monarquistas de esquerda. Porque uma coisa é sua tendência política. Outra coisa diferente é um sistema de governo. Nós não... Você pode ser de esquerda sendo monarquista. Pode. Mas você pode ser o quê? Você pode ser gay, você pode ser hétero, você pode ser estrangeiro, você pode ser, sei lá, feminista, qualquer coisa. Mas você pode ser monarquista também. Acontece que todos convergem para isso. Depois a gente vai discutir as diferenças. Porque a ideia é essa. A gente discute as diferenças, mas o que é que pode nos unir? A monarquia pode unir o povo brasileiro, a política divide, mas a monarquia pode unir o Você povo. percebeu uma coisa, depois discute? Ou seja, as pessoas acham que a monarquia não é democracia, não é democrática. Ela é democracia. É democrática, e mais democrática que hoje. Ela é democrática. Ela é democrática, muito democrática, porque ela tem em si o gene da consulta. Sim. Isto é, existe uma preocupação do monarca com a vontade do povo. Ele vai às ruas e ele também convoca. Basta ver o que acontece, por exemplo, na Espanha. Sabe que quando Franco concede de volta a monarquia à Espanha, ele não faz simplesmente porque ele é bonzinho, não é isso. É porque a Espanha já estava vivendo um momento de divisão extrema. Todo mundo sabe do terrorismo que era na Espanha. É País Basco contra Catalunha, Galícia, né? Galícia. Tava tudo. E quem é que conseguiu unir isso tudo? O rei Juan Carlos, na época. Sim. Então eu vejo assim que a monarquia é algo como uma solução mesmo. Não é uma solução mágica. É uma solução que implica o estudo, a concentração, a atenção de todos os brasileiros. E, infelizmente, o nosso povo brasileiro ainda está muito no funk, no samba, no futebol, nas coisas fúteis da vida. E eles parece que o Brasil ainda não acordou. Não acordou para o seu lado cultural, para a sua riqueza cultural, para a prosperidade. A nossa história brasileira é tão bonita quanto uma europeia. Eu acho a história do Rio de Janeiro, acho a coisa mais linda, assim, a história do Rio. Só para concluir, então, um estado que não é confessional, uma monarquia não confessional, ou seja, eu tenho o direito de exercer a minha crença. A sua crença. Aliás, sempre foi assim. Sempre. Olha, na época de Dom Pedro II, sempre houve liberdade de culto. Sempre houve. Nunca houve censura. Então teve material sobre os protestantes chegando no Brasil, que Dom Pedro... Não tem problema. Protestantes, judeus, sempre tiveram aqui no Brasil, judeus. Eu posso dizer o seguinte, a minha família eu sou de família libanesa e italiana. A minha família libanesa, que é do meu pai, família libanesa, veio ao Brasil a convite de Dom Pedro II.
que foi ao Oriente, que foi ao Líbano, convidou meu bisavô para vir ao Brasil. Meu bisavô não veio, mas mandou meu avô. Olha, eu não sabia. Então, muitos sírios e libaneses que vieram para o Brasil na época, que foi no início do século XX, final do século XIX já, Isso mesmo, foi século XIX, final. final do século XIX, todos eles vieram a convite de Dom Pedro II. Sim. Então, é muito importante que a gente recupere essa história, sabe, do nosso Brasil. E a família, como qualquer outra família, ela pode ter uma religião. A família imperial brasileira, ela é católica. A família imperial. A família imperial é católica. Não intervindo nada. Só que assim, os casamentos deles, batizados, tudo assim, como se tivesse o espiritismo por outro. Vera, você acha que a mídia... Vamos falar primeiro, vamos falar do plebiscito, para depois falar da mídia, porque eu acho que tem tudo a ver. Eu tinha 15 anos quando foi o plebiscito e eu defendi na escola o sistema monárquico. Claro que eu quase apanhei, porque eles acham que a rainha e o rei são pessoas assim extremamente intocáveis. Eu vejo a Elizabeth passada pelas pessoas. A Elizabeth é uma que mais se adequou, ela ficou 70 anos e ela não abdicou, ela falou, vou até o fim. E eu vejo o rei Juan Carlos tratando a dona Leonor, que é a futura rainha. Vamos começar por partes. Brasil não pode ser império, por que não reinado? Você sabe explicar isso? Porque Brasil é império e não reinado? Porque o Brasil é formado por uma série de províncias, sempre foi isso, mas até pela magnitude do Brasil, né? O Brasil era a América Portuguesa, portanto ele não era um reino, ele era um império. Ele já nasceu império. Ele não pode ser reino porque ele não pode, heraldicamente, pela heráldica, ele não pode regredir a condição de reino. Ele já nasceu império. Ele era um império. É grande, né? Ele era muito grande. Ele começou como reino unido a Portugal e Algarves, não foi isso? O reino, quando Dom João VI, ele eleva o Brasil a reino unido, Portugal e Algarves. Quando ele se separa de Portugal, em 1822, ele já é um império, porque ele já tem uma série de províncias que fazem dele algo muito maior do que um reino. Portugal é um reino. Sim. Reino de Portugal, que inclusive se separou da Espanha. Quem vai a Portugal sabe que você vai em 8 horas de carro do Algarve ao Minho. Acabou. Em 8 horas. Em 8 horas você não vai nem... Desculpa. Em 8 horas você não vai nem até o Espírito Santo. Tem. Não vai. Então podemos dizer que temos Dom Pedro I, Dom Pedro II e Dom João... Aliás, Dona Maria I, vai, né? Mas como rei mesmo do Brasil? Como rei do Brasil. Dom João VI. Como rei do Brasil. Não. Quando chegou Dona Maria I, ela era rainha. E Dom João VI era príncipe regente. Sim. Tá? Ele se torna rei. Com a morte dela, né? Com a morte dela. E depois vem Dom Pedro I. E depois Dom Pedro II. Infelizmente só tivemos esses. Porque o golpe não foi sobre Dom Pedro II. Foi Dona Isabel, não foi? Foi sobre Dona Isabel. O golpe não era para ele. O golpe é sobre uma mulher. Eu só gostava. Essa ideia tá bom, né? Ela não. Ela, usar até o termo, ela peitou e falou, vou libertar. Porque ela disse que ela perdeu tudo, né? Ela perdeu. Tem uma carta. Essa carta vale a pena vocês pesquisarem. Qual que é a carta? Depois você mostra aí. A carta da Princesa Isabel, em setembro de 1888, para o Barão de Santa Vitória, em que ela fala que ela conseguiu libertar os escravos e que ela espera que essa carta não seja interceptada, porque ela pretende, primeiro, fazer a reforma agrária, pretende pegar os fundos, ela pede para que o Barão de Mauá, que tinha um banco, levante os fundos pessoais junto com o Barão de Ouro Preto, de Santa Vitória, levantar os fundos dela porque ela quer fazer a reforma agrária, praticamente. Ela quer dar terra do bolso dela para aqueles que forem escravizados poderem ter condições de cultivar sua terra. Ela já trabalhava nisso. Tá? Já era trabalho dela, já ia ao quilombo do Leblon, ela já ensinava a cultivar camélia. Eram alforriados? Todos. A família imperial nunca teve escravos. Nunca. Desde Dom João VI, todos eles eram libertos. Dom Pedro I já libertou, se chegava, ele já libertava, já assalariava. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina ia para a cozinha junto com as cozinheiras, que eram todas elas assalariadas e pagas pelo próprio bolso.
Eles eram super econômicos e conseguiam fazer tudo com o que eles recebiam. Então, eles nunca tiveram escravos. Nunca tiveram escravos. Então, vá se pesquisar. E nessa carta, a mais interessante é que ela também defende o quê? O voto feminino. Ela diz que ela vai... Só em 32. Só em 32 que ia ser. Ela ia dar o voto feminino já no Império. Então, vejam a oposição que essa mulher recebeu. Eu olho para ela, eu fico emocionado falar quando você estuda Isabel. Tem um autor, você deve conhecer, o Bruno Cerqueira. Conheço. Eu li o livro dele, eu precisei para minha pesquisa, que é a Alegrias e Tristezas. Eu falo assim, e ele fala com aquele português impecável, o Bruno, uma coisa assim, invejado. Depois daquele livro, depois de estudar, depois da faculdade de História, eu fiquei muito sensibilizado por ela, porque eu acho de tudo, ela foi a mais injustiçada. Ela foi injustiçada. Dom Pedro conseguiu reinar por 50, 49 anos. Ela não teve a chance. Ela foi regente, nas 3 vezes foi regente, fez coisa boa pro país. Ela foi assim, excomungada. E ela não pôde voltar viva. O marido dela veio, Conde D. Ela não pôde, ela não pôde. Ela teve 2 mortes dos filhos dela. Essa mulher, e ela tá em processo de canonização, acho. Está sim. Ela teve a Rosa de Ouro, né, do Papa que ela Rosa de Ouro, ela recebeu a Rosa de Ouro. E aquela foto, todo mundo, depois que ela assinou a Leal, que ela tirou uma foto, aquele pra mim, emblemático, ela, vou usar o termo, ela peitou mesmo, ela foi, porque falaram que queria uma indenização, e ela falou, não vai ter indenização, quem tem que ter indenização são os escravizados. Bom, eu já acho o seguinte, todo mundo tinha que ter indenização, porque se todo mundo tivesse indenização, isso não teria acontecido. Então, politicamente, pensando seriamente que pagasse, mas seria muito mais barato pagar essa indenização do que sofrer o que nós estamos sofrendo hoje, durante todo esse tempo. Eu falo que o Brasil, de uns 25 anos para cá, a gente consegue ter um pouco mais de qualidade de vida que não tinha, mas quem era os anos 70, 80, eu nasci em 78, morar no Brasil era uma coisa absurda, era tudo rua de terra, a pobreza era muito visível, só que sempre culparam, porque foi o rei que fez isso. Na real, sempre foi a República. Sempre foi. A primeira favela, sabe quando foi criada? Foi criada depois você falou, acabou de falar do Canudos, não foi? Levaram os marros, né? Foi antes. O que aconteceu foi o seguinte, a primeira favela foi do Morro do Vidigal, lá no Rio de Janeiro. Foi a primeira. Essa favela, ela veio com uma parte daqueles que tinham lutado na Guerra do Paraguai e que ficaram órfãos, praticamente sem nenhum recurso, durante a República, já no ano de 1900. Porque já havia um plano de... Puxa, eles lutaram, eram soldados, como tem nos Estados Unidos, lutaram na Guerra do Vietnã, eles lutaram nessa guerra, eles têm que ter todo o reconhecimento. E a República nunca reconheceu esses soldados da Guerra do Paraguai. Nunca. Então eles tiveram... Nem reconheceram os que defenderam a República em Canudos, porque prometeram terras, não foi? Pro morro, e eles... Não foi. Não, em Canudos aconteceu o seguinte. Não sei se você sabe, há pouquíssimos sobreviventes de Canudos. Foi um massacre. Um massacre. Eles resistiram muito. Mas eles eram monarquistas, aguentaram muito bem. Inclusive, um dia a gente pode falar do Euclides da Cunha, que é bem interessante. Ele foi para lá se documentar, ficou um tempão lá. Tempo suficiente para a mulher dele encontrar outro marido. Essa série de Dilermando, né? Ele encontrar o Dilermando, ter filhos. Ter filho com o Dilermando. Quanto tempo ele ficou fora? O menino completar 1 ano com o Dilermando, e ele lá. E ele estava lá, ele estava em Canudos nessa época. Ele era correspondente, ele era jornalista. Hoje em dia a gente é jornalista correspondente, pode ficar até na sua casa, você pensar bem, né? Ele não, ele ia lá e a mulher lá. E a mulher continuava lá. Bom, enfim, o processo que aconteceu da República foi um processo muito covarde. E até hoje o que se faz com os monarquistas é um processo covarde. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro que foi os exércitos republicanos para derrubar esse Canudos, que era monarquista, e eu acho que tinha uma promessa que eles iam ganhar casas quando voltassem. Eles prometeram... Quando chegou, foi pra favela, né? Os poucos que sobreviveram foram para a favela, mas são pouquíssimos, gente, porque eles mataram, eles chacinaram todo mundo. Sim.
assim, foi terrível o que eles fizeram. Eles penduraram a vai, mulher. cabeça, eles penduraram a cabeça do conselheiro. Foi, assim, uma coisa bárbara. E Vera, bárbara. até hoje, se você não tomar cuidado, os livros de história trazem Canudos como a vilã da história. Você pode ver, a vilã da história. Você tem certeza? Já estudou? E talvez você vai ver, eles falam assim, porque Antônio Canudo era um cara, não sei, problemático, Gente, que ele era um alienado. um alienado, Então, que ele essa era versão. que ele era um louco. Fernanda, pra você ver, eu comecei a pegar livros de história, que eu estudei, daí você começa a olhar. Ele era um louco, que ele era um fanático religioso. Um fanático religioso. Ele não era um fanático religioso. Ele tinha um propósito muito certo. Ele era um professor, ele era um homem culto. Ele não era um qualquer, não. Sabe, e é isso que eu falo. E é isso que eu falo, que confundem que ser monarquista é ser da elite. Muito pelo contrário, a gente tem ideias de defesa. O monarquista, ele pensa na pátria, na nação primeiro. O indivíduo vem depois. Se a nação está bem, o indivíduo... Se eu estiver errado, me corrija. O indivíduo está bem. Aqui no Brasil, a gente vê o indivíduo primeiro e, se der, a nação depois. Acho que não é... Se você me permite corrigir... Por favor. Nós estamos num momento que o indivíduo não vale nada. Que a nação não vale nada. O que vale é a coletividade. O coletivo. O indivíduo, ele só vale se o coletivo estiver funcionando. Ele, sozinho, não tem voz. Se existe a questão da síndrome de Cassandra, né? As coisas que a gente fala que vão acontecer, não porque a gente é bidu, profeta, mas é porque, quando você é jornalista, você analisa os fatos, aquilo só pode dar aquele resultado. Então, assim, se você tem uma constituição coletivista, qual vai ser o pensamento reinante daquele povo? Um pensamento coletivista. Então, é um pensamento que, antes de pensar naquele que trabalha, pensa no sindicato, na associação, no dissídio, na CLT, nessas coisas que foram criadas. Coletivo. Que foram criadas principalmente a partir do pior presidente que a gente teve. Porque de todos os piores, o pior foi Getúlio Vargas. Obrigado. Todo mundo fala bem. Eu tenho. Obrigado, Vera. Até que enfim alguém concorda, porque essa CLT foi o trunfo dele, mas ele foi um ditador também. Então, né? Foi o presidente que mais matou pessoas. Sim. Mas ele derrubou um morro, minha querida. Ele derrubou um morro militar. Com uma igreja tradicionalista, lá o Morro do Castelo, e derrubou. Ele passou por cima de várias coisas. Ele pôs o nome dele numa rodovia. Mas ninguém fala isso, né? Vera, o que você achou que foi fraudado, que foi uma fraude, o plebiscito de 1993? Que eu lembro, vote no rei, teve a propaganda na TV, mas eu não vi em um momento nenhum membro da família imperial aparecendo, só que no presidencialismo aparecia. Você já começou a matar charanda aí. Então vamos lá. Primeiro, Dom Bertin e Dom Luís foram proibidos de aparecer. Nem sabia quem era. Ninguém sabia, eles foram proibidos de aparecer pelo Tribunal Superior. Tinha alguma justificativa ou não? Eles foram proibidos. Foram proibidos. Não podiam. Depois, a segunda fraude que eu acho pior. Mesmo sem eles, havia uma militância muito grande, a campanha de marketing do Vote no Rei estava muito bem. Começou a crescer 13, 14, 15, 16, 20, 25, estava beirando os 40%. A Globo Lixo colocou em cena aquele ator Milton Gonçalves para falar que se a monarquia voltasse, iria voltar, olha que absurdo, a escravidão no Brasil. Isso? Ele falou isso. Falou que ia voltar a escravidão no Brasil. E aí, o movimento todo, quer dizer, ficou assim, a gente tinha muito menos tempo de televisão para desmentir, isso foi em cima da hora, muitas pessoas tiraram, e aí foi a monarquia... 10%. A gente, se não fosse isso, e outras coisas. Eu me lembro, por exemplo, do Brizola, isso eu vi o Brizola fazendo, tá? O Brizola foi numa entrevista em que ele falou assim, este plebiscito não deveria estar acontecendo. Ora, pois, por que nós vamos voltar para monarquia? Isso é coisa do passado, por que vamos votar monarquia? Ele é totalmente contra. Justamente o homem que fez os acordos com o tráfico, que começou com... Começou por aí. Janeiro. Era disso? É o quê? Entendeu? Ele proibiu de invadir, não foi? Desde daquela época. Porque naquela época as favelas só tinha gente humilde, né, Vera? Trabalhava. Daí depois dele começou a ter essa violência. A violência começa com Brizola. Sofre péssimo. Deixa eu te falar uma coisa. E aí mesmo assim deu 13%, certo?
hoje, se a gente comparar hoje a gente olha nas redes sociais, tem um movimento monárquico muito grande, e aí você começa a ver que tem vários movimentos monárquicos com linhas de pensamento diferentes, mas monárquicos, que até então a gente achava que era tudo uma linha só, que foi vendido. Você acha que, se fosse um plebiscito hoje, Vera, ganhar não sei, mas que seria muito maior? Seria muito maior, mas ainda é muito cedo para a gente pensar num plebiscito. Você não defende o plebiscito? Não defendo o plebiscito para 2026. Eu defendo o plebiscito 2030? 2030, porque a gente precisa, nós temos um trabalho ainda pela frente. O nosso trabalho é fazer com que todos esses grupos monarquistas, essas pessoas que são simpatizantes, elas conheçam mais, que eles entendam que nós temos que nos unir, que ao contrário, a monarquia é algo muito, muito palpável, muito possível, né, para que aconteça mesmo, para a estabilidade do Brasil, que ela vai promover estabilidade no Brasil, e a partir do argumento e ao mesmo tempo daquele trabalho que nós já estamos fazendo há muito tempo, a gente possa quantificar muito. Precisa de um tempo, né? Nós precisamos de mais um tempo. Mas assim, se hoje entrasse com essas, acho que chegaria uns 20%, né? Chegaria a 20%, mas 20% não é Tem que ser 50 mais Nós temos que ter 50 mais 1, pelo menos. Nós temos que, na verdade, o ideal é que a gente tivesse 95, 96, que todo mundo falasse assim, olha, todo mundo em peso, falasse, olha, nós não queremos mais presidente da República. Presidente. Será que não chega? O trabalho pedagógico, sim, só que, infelizmente, o grande trabalho pedagógico que está sendo feito hoje em dia não é esse, né? É um trabalho que está sendo feito, para mim, de total eu tenho 3 netos, eu que tenho que ficar educando os meus netos. Eu tenho que educar, falar para eles sobre história, o que acontece, porque se depender da escola, isso não vai acontecer. Eles estão querendo tirar até a literatura da escola, você sabia? Mas você sabe disso. Você sabia, né, que a aula de história, a aula de história caiu de, a aula de história caíram de 4 para 2. Como você pega um conteúdo desse e aplica? É assim, Vera, você vomita o conteúdo e aprovou o carimbo. Língua, estão querendo reduzir, filosofia, esquece. Geografia, estão reduzindo agora para uma. Estão estudando artes, não tem mais. Outra coisa que você falou é filosofia, literatura, imagina. Agora, sabe o que eles querem colocar? Mais matemática. Gramática estão reduzindo também agora. Não, tudo que é... Reduz gramática, literatura, reduz tudo. Tudo se torna interpretação de texto. Sabia que as faculdades... É só interpretação de texto. Sabia que as faculdades de história estão fechando? É raro achar uma hoje. Agora, deixa eu te fazer aqui. Você acha que a mídia... Claro que você vai concordar, mas eu quero a explicação. Você acha que a mídia continua interferindo para que a monarquia não volte? E se sim... Por que você acha que ela não quer que a monarquia volte? Porque, Vera, vai ter um primeiro-ministro, vai ter deputado, a instituição vai continuar. A diferença é que a gente vai ter um chefe de Estado, que custa, comparado ao... não é tão... Dá para manter uma família imperial com o que a gente banca já. Bom, primeiro a gente tem que definir o que é mídia. Exatamente. O que é mídia? Por favor. Qual mídia ou que mídia? Existe o quê? Para mim, a grande mídia hoje é a internet, o YouTube, são as redes sociais, essa para mim é a grande mídia hoje. Mas existe a mídia tradicional. Existe a mídia tradicional e existe a mídia chapa branca, mídia que eu chamo de imprensa marrom. Esse termo é da minha imprensa marrom. Imprensa marrom é a mídia que você paga e ela fala o que você quiser. Mídia marrom. Olha, imprensa marrom. Você sabia disso? Coloca aqui nos comentários, você sabia disso? É imprensa marrom. Então, a imprensa marrom tá cheio disso. Cheio, assim. E o pior de tudo é que tem imprensa marrom que, assim, ela já começa a falar mal. E ela liga para você e fala assim, olha, eu tô falando mal. Para eu desdizer o que eu disse tanto. É bem na lata, assim, mesmo? Né? É na lata. É imprensa marrom, isso sempre existiu. Desde a época, assim, das... jornalismo policial, por exemplo. Minha mãe era advogada, né? Então, ela era advogada, ela fazia criminal. E ela fala assim, eu não suporto jornalista, porque, assim, a gente está fazendo um trabalho, eles vão lá naquela hora. Por quê? Eles são chamados,
Fotógrafo também, viu? Junto. Fotógrafo, jornalista são chamados porque o cara tem um dia é preso. Digamos, você é um médico, aí você é pego com não sei quanto de cocaína, por exemplo. Vamos dar assim. Vamos lá. Aí você chega lá, o escrivão já chega para você e fala: ó, meu filho, você é um médico, muitos pacientes você não tem. Olha que mau exemplo que você está dando. Você acha que seria bom a sua cara aparecer lá no jornal? Tal. Meu, se o cara não der um dinheiro lá, Aparece. já aparece a mídia. Quem é que está ligando para esse pessoal? É o pessoal de dentro que está ligando. Você tem experiência porque você é jornalista, né? Eu tenho experiência porque sou jornalista e tenho experiência porque a minha mãe era advogada que tinha que pagar essa gente e falar comigo. Ela teve que abandonar. Ela teve que abandonar o direito criminal por causa dessas coisas. E hoje, o que domina? Que tipo de mídia você acha que domina hoje? Que é a nociva? É essa marrom? Não, a mídia nociva hoje é essa mídia que está a ruim mesmo, né? É essa mídia da Globo, da CNN, essa CNN também? Globo, CNN, CNN é da Globo praticamente, né? É da Globo. É o Estadão, é a Folha, são essas coisas rançosas, sabe? Essa mídia rançosa daquela Folha que sempre esteve a favor do poder. Isso para mim é o pior, porque eles têm esses anunciantes enormes, que é o Banco do Brasil, o governo federal, então eles têm que dizer sim. Eu vou dar um apanágio para algumas mídias de rádio e televisão, porque essas mídias, não sei se, com certeza você sabe, são concessões governamentais. No nosso Brasil, você pode perder uma rádio se simplesmente o ministro de comunicação falar, não quero isso, e suspende, e tira mesmo o seu direito. Mas no jornal não tem isso. Eles fazem é de pura sem-vergonhice, é de pura canalice, cafajestagem. Quer dizer, eles estão ali porque estão recebendo dinheiro do Banco do Brasil, da Petrobras, para os seus grandes anúncios. E porque eles são amigos de um e de outro. Só por isso. E eu coloco nisso aí grande mídia como Estadão, como Folha, como Veja. Isso para mim, por exemplo, eu me recusei a trabalhar na Folha. Eu fui convidada para trabalhar na Folha lá atrás. O Alon, que era o editor, me convidou para trabalhar na Folha de São Paulo para assumir a Grande São Paulo, para trabalhar de repórter. Eu agradeci, porque eu fui indicada, eu agradeci e falei, não, muito obrigada. Mas como? Naquela época, todo mundo desempregado. Eu falei, não, eu vou trabalhar na assessoria de imprensa. Porque como assessoria de imprensa, eu vou estar fazendo um trabalho honesto, sabe? Como repórter da Folha, eu não vou estar fazendo um trabalho honesto. Então, a mídia ela prejudica bastante. Vera, aí tem uma pergunta da Fernanda para a gente poder concluir. Já foi tudo. Vera, a Fernanda fez uma pergunta. Qual que é a sua pergunta? Se restaurar, quanto tempo... Faz a pergunta. A Fernanda fez uma pergunta. Se a monarquia for restaurada, como é que vai ser essa transição? Quem seria o chefe? Como que seria o modelo? Como ele atuaria dentro da sociedade para o bem social? E como seria a transição para que o povo reconhecesse? Porque vai ser um trabalho. Vera, por favor. Bom, hoje quem assumiria o trono seria Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Dom Bertrand faria aquilo que ele já faz informalmente, mas agora... em Constituição, constitucionalmente, além de representar o Brasil, ele também tem poder de veto de algumas coisas. Aquilo que prejudica o Brasil, ele teria poder de veto. Ele também indicaria, aprovaria ou não o primeiro-ministro, como é na Inglaterra. Vocês sabem que na Inglaterra, o rei ou a rainha, eles recebem o primeiro-ministro, na verdade eles geralmente aprovam o primeiro-ministro. Né? Ele aprova o primeiro-ministro, nós teríamos então uma monarquia parlamentar em que quem seria o chefe democrática, quem você votaria nos deputados e, no caso, isso também poderia ser revisto, tá? E, no caso, os deputados indicam um primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro é que seria o chefe de governo. Ele seria o responsável pela condução das políticas públicas do Brasil. Diferentemente do que acontece hoje, que o chefe de governo é o chefe de Estado, ele arrecada, tem os seus ministros, dali a 4 anos acabou tudo, vem outra pessoa. Não, haveria uma estabilidade, porque o rei estaria sempre ali, ao lado do povo. O povo vota, tal, tudo direitinho, aqueles deputados é que vão indicar um primeiro-ministro. É claro que podia ser feito isso também depende de consulta popular. Eleição também, né? Pode ser eleito um primeiro-ministro. E o rei acolhe isso também. E o rei acolhe.
claro. E como seria a divulgação para as pessoas, para que o Brasil inteiro começasse? Porque hoje tem as mídias, que é mais fácil do que a Dom Pedro II. Mas que trabalho? Seria assim, mostrando uma divulgação, propaganda? O que você acha que seria útil, seria eficaz? Eu acho que, primeira coisa, comece na sua família, no seu trabalho, comece com seus amigos, comece com as pessoas que você conhece, conversando. O pessoal fala da conversa de botequim, né? O que você fica conversando do botequim hoje em dia? Não sei. Sinceramente, não sei. Faz muito tempo que eu não faço nenhuma conversa de botequim. Mas eu acho que uma boa conversa de botequim seria essa. Falar, por exemplo, isso que nós estamos falando, da monarquia, porque que antigamente era mais legítimo, mais estável, mais próspero. Por que o Brasil era mais próspero antes? E hoje nós não temos essa prosperidade. Por que nós tínhamos perspectiva? Hoje nós não temos perspectiva. A nossa perspectiva é de piorar o Brasil e não de melhorar o Brasil. Desculpa, só tem perspectiva de piora. Do jeito que está, eu vejo aí urnas eletrônicas, tantos problemas que me parece que não tem perspectiva. A nossa perspectiva de melhora é sim a restauração da monarquia parlamentar, constitucional, com uma Constituição, no meu entender, com base na Constituição de 1824, que é uma Constituição concisa, ela é pragmática. Durou, né? Durou mais de 90 anos aí, foi acolhida até pela República, de tão boa que ela era. Né? E, então essa é a nossa perspectiva. Por isso que nós ganhamos muita força nesses últimos tempos. Não é simplesmente porque a monarquia é muito boa, mas é porque a república é muito ruim. E se alguém quiser seguir essa linha, tipo, se eu quero ser monarquista, tem algum canal ou se inscreve em algum grupo? Como é que faz, Vera? Você indica o quê? A primeira coisa quando a pessoa resolve ser monarquista é partir para os nossos estudos. Os nossos estudos, primeiro, indico. Você não sabe nada? Entra no site da Promonarquia. É monarquia.org.br. monarquia.org.br. Entra no site da Promonarquia. Ali temos um site com tudo. Tem uma cartilha, já existe uma cartilha para você baixar, que fala sobre tudo isso, com perguntas e respostas, muito interessante. Foram feitas 2 edições dessa cartilha, ela é rápida, tem fotos inéditas, é muito interessante. Então você baixa a cartilha, põe ali, é gratuita, tá? Gratuito, tudo é gratuito. Depois temos um calendário de eventos. Uma vez por ano, nós temos um encontro monárquico. Todos estão convidados para esse encontro. Um ano é em São Paulo, um ano no Rio de Janeiro. Esse ano vai ser onde? Esse ano vai ser em São Paulo. Não, esse ano já foi no Rio de Janeiro. O próximo ano vai ser em São Paulo. Só se é o ano que vem. Que mês que é? Geralmente é no mês de julho. É aquele que ele faz na Santa Casa de Misericórdia? Esse último foi na Santa Casa de Misericórdia. No ano anterior foi na Faculdade Ítalo-Brasileira. Isso. Então, cada ano é num local. Num outro foi no Hotel Windsor, do Rio de Janeiro. E é muito interessante porque são palestras elucidativas, que se fala muito sobre monarquia. Você pode conhecer pessoalmente os monarcas. Geralmente está lá Dona Cristine, o Dom Rafael, o Dom Bertrand. Eles geralmente vão alguns membros da família real. Não todos, mas alguns vão, os que podem ir, né? Vão as lideranças principalmente, os chanceleres de círculos monárquicos estão sempre presentes, então no seu estado sempre tem um círculo monárquico. Procure o círculo monárquico do seu estado. Sim, eu acho fantástico, porque a monarquia, inclusive as pessoas falam assim, mas a monarquia ela é contra ser gay, eu fico pensando assim, Vera, eu quero que a monarquia seja um bom país. E essas questões, deixa o judiciário resolver. Quando a gente separar e decidir o que é cada um, a coisa melhora. Minha opinião. Você está muito certo. Eu acho que a gente tem que primeiro que se unir em prol desta causa. O Brasil. O Brasil. Aí depois, já não foi assim, um monte de coisa. Para finalizar, eu ganhei um monte de livro, sim. Porque o Brasil, ela falou que isso aqui tá raro, ó, é o único meu, capinha aqui maravilhosa, porque o Brasil é um país atrasado. É raro mesmo, porque está totalmente esgotado. Essa edição de capa dura não há mais. As próximas edições são todas de capa cartão. Eu estou escrevendo um livro sobre uma capela de São Benedito que estava sendo abandonada, e aí agora está entrando no patrimônio, está entrando no tombamento lá na cidade de Suzano. Uma capela que a Fernanda, inclusive, participou do projeto. Eu fiz um documentário, quero que você assista depois. Por favor. Por favor. E
E aí, que interessante. Mas você... Aí ele vai, mas você não é católico? Não. A Fernanda veio. Como historiador, a gente tem uma obrigação, porque isso faz parte da história. O catolicismo... Você chegou, o professor falou uma coisa na faculdade, que você pode ser evangélico, por exemplo, se raspar... O que eu falei? Aparece, e fala muito de São Tomé, desse que você acabou de falar, que é o... Da encíclica, que ele ficava junto dos reis. Você falou o nome Padre dele. Antônio Vieira. Então, a gente vai estudar muito, porque ele é fantástico. A encíclica 60, acho que não é... Ele escreveu cerca de 600 sermões e 200... Sermão. Fernanda, você se apaixona, porque ele era muito evoluído, maravilhoso. Daí a Vera me deu este livro, que é o caminho para como fazer um livro. Aí, como também eu quero ter base para poder falar, porque eu sou historiador e eu faço ciência da religião. Eu tenho que saber sobre o catolicismo como outras religiões. E para mim, estudos os papas. É importante. Todos os papas da história. Todos os papas da história. Aí tem o livro das orações católicas. Eu fui criado no catolicismo, né? Aqui nós temos assim os terços todos, as orações que os santos rezavam, não só que se reza a ele, mas o que eles rezavam. E para mim isso aqui é história, isso aqui para mim é maravilhoso. E esse aqui, Vera, Exercícios Espirituais, San Inácio de Loyola. Este é o grande tesouro dos jesuítas, dado por Santo Inácio, Deus por Santo Inácio. Maravilhoso. E antes que apague, sem desculpa, sem isenção. Ou seja, este é um livro manifesto para a liberdade de expressão na internet. Que Esse é o livro que todo mundo que tem YouTube, que tem canal de comunicação tem que ler, pessoal. O que tem que se fazer antes que se apague? Entendeu? O que tem que ser dito antes que a censura venha? Simples presente para você, minha caneca. Deixa eu tomar um café. Ai, Você toma café? Eu adoro. Não, eu sou do time chá. E essa aqui é uma caneca de chá que eu vou usar muito. Muito obrigada. Que honra! E eu espero que eu e Fernanda possamos ver Dom Bertrand. Dom Bertrand? Você, sei que você falou que tem ter lá, você vai conversar, você consegue, porque a Fernanda quer fotografar, vai conhecer o imperador que ela postou em 93. Né, Fernanda? Vai chorar, vai matar a saudade. Eles são muito acessíveis. Vocês não. Embora você vai conseguir. Eu não sou ninguém, desculpa falar. Porque a gente sabe que eles são acessíveis. A gente só marca e vocês vão, não tem problema nenhum. Eles são realmente simpáticos, estão sempre abertos para receber as pessoas. Sim. São bem... E é aqui, ó, meu Dom Pedro II, coisa mais linda. Com o meu símbolo aqui do Império. Aliás, Vera, eu vou te dar esta caneca. Porque como essa aqui é do Império, você quer? Daí você fica com as duas. Mas você só tem essa? Eu tenho mais. Eu vou te dar. Então... Mas tá, olha, a Vera tem que levar. Eu ia te dar uma dessa, só que não ficou pronta. Tá legal. Mas leva isso aqui que tem coisas da minha... Essa imagem que você tem aí é da coroação de Dom Pedro II. Foi uma das coisas mais lindas. Sim, olha que lindo. Ó, pra você. Você fica com duas. Aí você toma um café numa, outra, e eu faço a minha. Pra você. Aí eu vou secar bonitinho, mas é pra você, Vera. Muito e com isso, Vera, eu quero te agradecer do fundo do coração. Vera, eu quero te desejar felicidade, falar que você faz a diferença. Obrigada, você também. Que você consiga mandar essa mensagem de que não é um bicho de 7 cabeças, que a monarquia não quer mal de ninguém, muito pelo contrário. E eu, assim, como brasileiro, como patriota, como pessoa que ama a minha pátria, porque eu odeio. Você for em muitos países, você viaja, você se sente bem quando alguém fala mal do Brasil. Eu me sinto muito mal. Eu não deixo que ninguém fale mal do Brasil. Porque essa terra é abençoada. A gente pode falar mal do Brasil, hein? Mas eu não falo mais porque eu amo esta pátria. Eu amo o Brasil de todas as paixões. E eu acho que sair do Brasil fez com que o Brasil é bom. Então eu espero que você volte mais vezes para falar mais coisas. Muito obrigada. Demorou. Você tem seu imóvel? Você quer um imóvel? Você quer cuidar do seu alugar, administrar? Venha para Prado Seguros e Prado Imóveis. Quer proteger seu carro? Tudo que é teu? Venha, proteja. E aproveitando já também, quer falar um idioma, quer melhorar o português, falar inglês, falar uns outros idiomas de maneira boa e eficaz, venha para a Study Station. Aqui, sua dificuldade é a nossa habilidade. Então, ó, acesse o QR Code. E termino por aqui. Um grande abraço, fiquem bem e até o próximo episódio.